óleo ungido. Muitas pessoas me perguntam: pastor, tem óleo ungido aí? Tem azeite ungido? Espera aí, o azeite é para ungir ou o azeite é ungido? A resposta é: o azeite é para ungir. É que nem um remédio. Remédio, se é um remédio que cura, o remédio é para me curar. Eu estou doente, vou tomar o remédio para curar. Ou seja, não é o remédio que é curado. O remédio é para curar. Quem é curado? A pessoa que tomou o remédio. É assim também com esse azeite. A pessoa era ungida, coisas eram ungidas. Você vai ver aqui no livro de Shemot que a ordenança era para ungir os utensílios, o próprio tabernáculo, coisas eram ungidas com esse azeite separado. Isso é algo simbólico, como nós vemos muita simbologia no Antigo Testamento, na própria Torá, em toda aquela ritualística, são coisas preciosas para nós nos dias de hoje. Então, o azeite era para ungir. Shemen, 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 shin, mem, men, shemen, nun, shemen, mishechad, deixa eu ver aqui, mem, mishechad, aqui o tav, mishechad, kodesh, kodesh se escreve assim, meu Deus, kuf, dalet e shin, kodesh. Então nós temos, começando por aqui, essa seria a palavra inicial, daqui, de lá para cá, mas colocamos azeite. Shemen, mishechat, kodesh. Conclusão, quando nós vemos esse azeite para ungir, você nunca vai escutar o termo azeite ungido, mas sim azeite da unção, azeite para ungir, porque pessoas e coisas eram ungidas. Lembra da palavra Mashiach? Mashiach eram os ungidos do Senhor, ou coisas ungidas para o Senhor. Você vai encontrar o tema Hakohen, Hakohen em hebraico, Hakohen, vou transliterar Hakohen, Hakohen, Mashiach, ou seja, ungido, Hamashiach, vou colocar, Hamashiach, Hamashiach, com SH, porque não é transliterado com CH. Então, Hakohen Hamashiach seria os sacerdotes ungidos. Se você vê em Levítico 4.3, temos essa expressão. Levítico 4.3 diz: se um sacerdote ungido pecar, aí havia condições, como um sacerdote que pecava devia fazer sacrifícios. Não é o tema agora, mas em Levítico 4.3, em outras passagens você vai encontrar Hakohen Hamashiach, um sacerdote ungido. Então, os sacerdotes eram ungidos, o rei era ungido e os profetas eram ungidos. Então, nós temos que entender que o azeite não era o ungido, o azeite era uma especiaria simbolicamente, que era ministrada simbolicamente para ungir. E quem dava a unção era o próprio Deus, que trazia a unção. Deus ungia. Mashiach era a própria conexão sobrenatural da unção de Deus sobre uma pessoa. Essa unção existe nos dias de hoje, logicamente, na dogmática doutrinária para a igreja. Nós vamos ver isso aqui, e a sua simbologia também. Então, não confunda o que era um azeite com especiarias que era especificamente para sacerdotes e para o tabernáculo. Vou ler aqui em Êxodo 24, vou ler. Nem vou ler os componentes, vou ler o 25. 30, 25, diz assim: e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Ou seja, você vê no versículo 23 e 24, que eu não vou ler, mas são 4 especiarias que eram colocadas juntamente com o azeite. Ou seja, era uma obra de perfumista. Este será o azeite da santa unção. Azeite para ungir, ou da santa unção. E aí começa no versículo 26, diz: e com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa, e começa uma sequência de coisas que iriam ser ungidas, inclusive os sacerdotes. Porém, não era qualquer pessoa, qualquer carne que podia ser ungida, não era para ser usado pelo povo. Então era seríssimo essa questão do azeite, usado para ungir sacerdotes. Agora, se pegava azeite, se ungia profetas e reis também, somente azeite. Agora,
azeite ungido, esse termo não está no contexto bíblico. Então, quando você pega azeite, diga, você tem azeite para ungir, você tem azeite para a unção, não azeite ungido, nem óleo ungido. Tá bom? Mas vamos ver como esse azeite é apresentado na Brit Hadashah, que é Nova Aliança, e a doutrina do azeite para a igreja, ou exemplos de azeite que nós temos para a igreja, porque hoje se faz uma confusão muito assim infiel em relação a essa harmonia ou essa diferença que deve haver harmonicamente, eu digo, falando o contexto Antigo Testamento e Novo Testamento, mas ao mesmo tempo diferença entre o que era o costume judaico com a doutrina da igreja. A harmonia, sim, tudo se liga, tudo se conecta, mas há diferença. E nós temos que entender o que é doutrina para a igreja. Senão a gente volta a fazer a ritualística de tudo que era feito na cultura judaica e no culto judaico. Eu sei que você me entende. Então, muito bem. Olha só, esse azeite era específico, como falei, para separar homens que eram ungidos e consagrados para Deus. Nós vemos agora quatro componentes: mirra, canela, cálamo e cássia. Me acompanha aí em Êxodo 23 e 24, você pode ler aí, que há 4 elementos. Vamos começar com a mirra. Mirra. Que simboliza a mirra? Mirra simboliza testemunho. Testemunho. Por que testemunho? Isso é simbólico para nós como igreja. Testemunho significa bom cheiro. O próprio Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, diz que nós somos o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2, 14, se não me engano. É isso mesmo. Você vai encontrar que Paulo diz que somos esse bom perfume. Isso é testemunho. Agora, quantas pessoas hoje em dia que se dizem cristãs que não estão dando bom testemunho, não estão dando bom exemplo? Então a igreja precisa ser ungida com a unção do alto, com a unção do Espírito, para dar bom testemunho, exalar um bom perfume, o bom perfume de Cristo. Isso é maravilhoso. Então a pergunta: como é que você e eu estamos dando testemunho? De que maneira estamos demonstrando que realmente somos de Cristo Jesus? Segundo lugar, diz que tinha canela. Canela, exatamente, canela. Que simboliza a canela? A canela simboliza sabedoria. Sabedoria. A própria palavra diz claramente que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar. Você vai ter sabedoria. O apóstolo Tiago fala sobre isso. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda pessoa que teme ao Senhor está no caminho da sabedoria. E toda pessoa sábia não é aquele que entende das coisas, não é aquele que conhece muito, mas sabedoria no contexto bíblico é temer ao Senhor e guardar seus mandamentos. Então, canela é sabedoria. Olha que exemplo maravilhoso. Nós precisamos temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e entendermos e conhecermos mais de Deus e da sua palavra. Tem o cálamo. Cálamo é cura. Cálamo. Anote aí, cálamo. Cálamo é cura. Por que é cura? Porque o cálamo era usado para infecções intestinais. Tem muita gente que está infectada por dentro. Há quantas pessoas que estão com náuseas espirituais, estão contaminados com tanta coisa que viram e experimentaram dentro da igreja, machucadas, feridas. Está faltando unção. Cálamo. O cálamo corta as infecções por dentro, as feridas internas. O cálamo era um remédio muito precioso. Além disso, tinha uma boa essência também. Então, repreenda toda ação contrária e maligna que está na sua alma, como rancor, ódio, mágoas, dissensões, divisões dentro da igreja. Em nome do Senhor, repreenda isso, porque é falta de unção do Santo de Deus. E esse glorioso Espírito Santo que opera em nós traz essa unção para nos curar. O quarto, nós encontramos também que tinha cássia. O que é cássia? Cássia
Tudo isso está em Êxodo 30, tá bom? A cássia simboliza a temperança. Temperança. Nós temos o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E fecha com equilíbrio, temperança, domínio próprio. Olha quanta coisa é falada no fruto em Gálatas 5. Mas o último é temperança. Por quê? Porque você tem que ter amor, mas no final com temperança. Porque amor demais estraga também. O amor de menos, você vai sentir falta. Por exemplo, um pai que ama um filho. O pai que ama um filho. Amor demais, bajulação demais, cuidado demais, superproteção demais. Você vai estragar a criança. Agora, largar de mão a criança, vai faltar amor. Então, amor termina com o último, com temperança. Aí vem amor, paz. Paz demais, com certeza você vai ficar relaxado. Agora, menos paz, você vai ficar violento. Então, paz termina com temperança. Alegria. Alegria é bom? Claro que sim, alegria do Senhor. Agora, nem tudo é alegria, porque eu conheço só gente rindo, se alegrando, mas não, há momentos de tristeza. Até a alegria tem que ser na dose certa. Então, todo fruto, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e termina, fecha o fruto do Espírito com equilíbrio, temperança. E esse equilíbrio é o que te mantém de pé. Então, temperança é a cássia. Esses 4 elementos, logicamente, faziam parte juntamente com o azeite. O shemen, como se diz em hebraico, shemen, azeite. O azeite é símbolo do quê? Por que azeite? De fidelidade, fiel, porque ele conserva. O azeite também servia para curar feridas externas da pele, para poder curar feridas na cabeça. Por isso a unção era símbolo dessa proteção, dessa virtude dada por Deus. Então, olha, o azeite conserva. Qualquer coisa que é colocada no azeite, ela vai ser conservada. Você abre uma lata de peixe estraga muito rápido, mas uma sardinha, um atum, está com azeite. Por quê? Porque esse óleo vai conservar. Então, o azeite simboliza a fidelidade. Olha que coisa interessante. Então, nós temos testemunho, sabedoria, cura, temperança e fidelidade. É o que ungido hoje em dia pelo Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que te unge, ele te leva a essa vida numa frutificação, num testemunho, num equilíbrio, numa sabedoria espiritual, ao ponto de todo mundo perceber que o Espírito de Deus, a glória de Deus está em você. Tá bom? Que o Senhor a cada dia te use para você crescer nessa graça, nessa virtude, ungido do Senhor. Tá bom? Agora, quero finalizar falando sobre a questão de como se usa o azeite hoje, pelo menos num contexto da Brit Hadashah, da doutrina no Novo Testamento para a igreja. Nós vemos hoje em dia o termo azeite sendo usado nas ministrações, pelo menos em 2 partes. Uma delas está falando sobre ministração para doentes. Se você vê em Tiago 5,14, o próprio apóstolo está dizendo, se há doente, vou anotar aqui, Tiago 5,14. Tiago 5,14 diz, se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, chame a liderança e unjam com azeite. E se houver algum pecado, ser-lhe-á perdoado. Com azeite. Então era algo simbólico. Quem cura é Deus. Quem cura é o Senhor, é o poder de Deus operando, é o poder da sua palavra. Então, preste atenção. Nós podemos usar simbolicamente segundo essa base. Os próprios discípulos, você sabia que usavam azeite? Com Jesus presente, no ministério de Jesus, os discípulos usavam. Isso está nos evangelhos. Veja lá em Marcos, você vai encontrar capítulo 6,13. Marcos 6,13. Você vai ver que Jesus está ali operando maravilhas, está operando no seu ministério, envia seus discípulos. No contexto, na leitura anterior, e justamente diz em Marcos 6,13 que os discípulos expulsavam demônios, curavam doentes, ungindo-os com azeite.
Muita gente não vê esse versículo, mas Jesus, no seu ministério e os seus discípulos, usavam o azeite. Marcos 6,13. E dificilmente você vai encontrar outras passagens onde se usa o azeite. Ou seja, na única ministração que nós temos uso de azeite, são essas passagens para ungir doentes, como algo simbólico, algo como um ato de fé. Tá ok? Agora, hoje em dia, para ungir pessoas, não há uma necessidade, embora existe um costume. Separe o que é costume e o que é doutrina, por favor. Por exemplo, aqui no Brasil, em alguns países que eu já fui, existe um costume, quando se inicia ou se separa um ministro. Você sabe que há ministros, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas, enfim, quando há homens que são consagrados ao ministério, tem essa chamada ministerial, existe o costume de derramar azeite, mas não é necessário, porque não há nenhuma ordenança que os ministros que são separados devem ser derramado azeite. Por exemplo, veja como isso é às vezes cultural. Na minha terra, eu fui criado numa base pentecostal, onde não se usava derramar azeite para ungir um pastor, para ungir um ministro não se usava derramar azeite, mas se impunha as mãos somente. E isso tem mais base bíblica, se você analisar. Em Atos capítulo 13, 3, você vai ver que o Espírito Santo separa a Barnabé e Saulo para o ministério. Em Atos 14, 14, você vai ver que eles são separados ao apostolado. Barnabé nunca andou com Jesus e é chamado pelo Espírito para o apostolado. Por isso são chamados em Atos 14, 14. E os apóstolos Barnabé, ainda diz Barnabé primeiro, e Saulo. Então, temos aí dois homens chamados pelo Espírito e separados. Só que em Atos 13, 3 diz que lhe impuseram as mãos. Por isso existe essa tradição também de impor as mãos sobre as pessoas para ungí-las ao ministério. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo diz para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por imposição de mãos. A imposição de mãos. Em 1 Timóteo 5,22, Paulo diz para Timóteo para não se precipitar para impor as mãos sobre alguém, ou seja, com pressa a levá-lo ao ministério, mas esperar, ter sabedoria em relação a isso. Então, existe a imposição de mãos para separar alguém para o ministério. Repito, existe o costume de derramar azeite como símbolo dessa unção. Não estou condenando, porque eu confesso que aqui no Brasil eu me adequei e derramamos azeite nas pessoas que são ungidas, derramamos esse azeite. Agora, que isso seja uma doutrina, não é uma doutrina, tá bom? Entenda, por favor, isso. Não estou dizendo que eu condeno quem usa o azeite, não, Senhor, não vou condenar, mas é um costume. O azeite somente é usado biblicamente no Novo Testamento para impor as mãos sobre os doentes, como nós já vimos. Sobre os doentes, quando eu quero ungir alguém para que o Senhor o livre de todo o mal, nós sempre ungimos crianças, ungimos pessoas que estão pedindo oração e estão doentes, e uns ungimos com azeite. Famílias são ungidas com azeite quando há pestilência, quando há mal, e fazemos isso segundo a palavra do Senhor, tá bom? Na questão de ministros, esse costume é feito em alguns lugares, em alguns ministérios, nem todos fazem isso, mas também eu respeito e com certeza não o condeno. Agora preste atenção, tudo é um símbolo. O problema somente é quando as pessoas começam a mistificar, começa a entrar o místico, a idolatria, a coisa, e se acha que é o azeite que cura, quando se acha que é o azeite é que consagra, ou quando se acha que o azeite é ungido. Não, a pessoa que recebe a ministração, ela é ungida, tá bom? Então não podemos idolatrar coisas, porque o ungido é a pessoa, e pelo Espírito Santo, pelo poder da unção de Deus, o próprio Deus, na unção do Senhor, Ele está ungindo pessoas, capacitando pessoas, tá bom? Então não entremos nessa mística de idolatrar coisas, porque isso não agrada ao Senhor, tá
tá bom? Que o Senhor a cada dia, em primeiro lugar, essa simbologia desse azeite separado para consagrar, esse azeite da unção santa, que seja hoje em dia uma simbologia sacerdotal para que você tenha essa especiaria gloriosa de testemunho, como a canela, como a mirra, perdão, canela como sabedoria, o cálamo como cura, a caixa como temperança e o próprio azeite como fidelidade, que são simbologias para a vida espiritual cristã nos dias de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame bênçãos e virtudes na sua vida, em nome de Jesus.